parte que estava das emoções básicas humanas, onde as pessoas estão começando a associar que tristeza, né, ansiedade, qualquer emoção tida como negativa tem que ser evitada, né, tem que ser evitada a qualquer custo, porque é doença. E não é. Né? Às vezes é uma coisa natural de se acontecer, uma emoção reflexo. Né? Você está sentindo isso, Paula, que as pessoas estão cada vez mais intolerantes a essas emoções? Uhum. Isso é uma coisa que eu percebo muito. Assim, eu gostei muito quando você falou dessa questão realmente desse mecanismo de evitar a dor como uma forma de controlar e que isso pode levar, né, a variados transtornos mentais, porque é Uhum. realmente isso, né? Assim, a dor, ela é assim, se a gente para pensar, às vezes eu até brinco com os pacientes, eu falo assim: você gostaria de não sentir dor? E aí normalmente a pessoa fala: ah, gostaria, claro, né? Uhum. Sendo que a dor, ela é um sinal de alerta, ela é um alarme. Então, se eu boto a minha mão no fogo, eu sinto dor, imediatamente eu retiro a minha mão. Permite que eu me proteja. Mas se eu não tiro, se eu não sinto dor, eu não vou tirar. Então eu vou continuar me machucando, né? E a ansiedade, as outras emoções, elas funcionam mais ou menos assim também. Então, Perfeito. a gente não pode fugir disso. Quando a gente foge, a gente começa a reduzir assim o nosso repertório de lidar com essas situações, né? Perfeito. Fica limitado também. Às vezes a gente precisa escutar uma determinada emoção para que a gente consiga melhorar a nossa qualidade de vida. Às vezes você está num relacionamento muito ruim, né? E se você opta por entorpecer a tua emoção da tristeza, do descontentamento, talvez você vai continuar nesse relacionamento ruim, né? Porque você está preferindo, né, fugir dessa dor. Você não está querendo entender o porquê ela está lá. Exatamente. E aí é o que eu acho que a gente estava falando da parceria da psicologia e da psiquiatria, que eu acho fundamental, às vezes, o paciente ter esse tipo de insight, né? Por que que eu estou assim? Porque, às vezes, assim, você citou esse exemplo de um relacionamento ruim, e aí, às vezes, imagina que uma pessoa chega deprimida no consultório, e aí tá muito ruim, quase não tolera mais, eu inicio um antidepressivo, até tem às vezes um critério realmente para iniciar, mas eu tenho que pontuar para a pessoa que ela precisa trabalhar a situação que deixou ela mal, porque eu não Isso, posso dar um remédio que vai deixar a pessoa bem para tolerar viver uma situação insuportável. Porque perfeito. senão eu não estou ajudando, eu estou atrapalhando essa pessoa. Perfeito. Ela está se mantendo aonde está gerando, ela não está indo na coisa mais profunda. É como se fosse a dor de dente. Tá com dor de dente, vou tomar um anti-inflamatório que passa a dor. Ok, mas você não está indo no problema da dor, né? Você não está indo na o que é que está causando a dor. Quando parar o anti-inflamatório, vai voltar a dor. Né? Então, realmente, é muito importante que as pessoas saibam isso, né? Que às vezes a dor ela é também algo, um fator para contribuir para a tua melhoria de qualidade de vida. Né? E Sim. não escutá-la, querer abafar a qualquer custo, pode simplesmente manter a pessoa na dor. Né? E aonde, né, essa vontade, na tua opinião, quando que a vontade do controle ela vira um problema? Bom, é exatamente quando torna assim, isso é muito comum a gente ver no perfeccionismo, né? Uhum, Assim, então, assim, esse controle, claro que a gente tem que ter a habilidade de planejar, sim, né? Então, assim, se eu quero para isso para várias metas, né? Eu acho que seja emagrecer, seja passar no concurso, seja organizar a minha rotina para ter mais qualidade de vida, para fazer atividade física, isso é bacana. uhum, Porém, o que eu acho que isso vira um problema quando a pessoa ela perde a capacidade de recalcular a rota. Planejar é importante, mas é um direcionamento. Quando eu não tenho essa flexibilidade de recalcular a rota, quando as coisas não acontecem como eu planejei, uhum, aí eu estou diante de um pensamento muito rígido.
Inflexível. Rigidez, exato. E essa inflexibilidade, ela tá para o adoecimento mental, como a flexibilidade tá para a saúde. É Perfeito, assim que eu enxergo. perfeito. No começo da live, né, o mico aqui do André acaba cortou a primeira parte, né? A Paula falou uma coisa bem legal. Ela falou assim, que o que é o transtorno mental? É aquela dor, né? Não é uma simples dor, porque nem toda dor emocional é transtorno mental. Mas a partir do momento que existe uma dor que está afetando uma área da sua vida, uma área importante da sua vida, está prejudicando essa área, então aí a gente já tem que trabalhar, porque pode ser um quadro de uma saúde, alguma doença, algum transtorno mental, né? Pode estar agravando. E assim, eu não sei se tu sente isso, Paulo, mas as pessoas geralmente elas estão procurando essa ajuda psicológica, psiquiátrica, quando já está na UTI da saúde mental, né? Sim, eu acho que uma das, vamos dizer assim, do lado positivo, porque toda situação negativa também tem um lado positivo, né? Uhum. E eu acho que uma das coisas positivas da pandemia foi talvez jogar a luz sobre a necessidade desse cuidado de saúde mental. Então, Uhum. eu tenho visto um movimento diferente nesse sentido, né? Assim, principalmente em relação à psiquiatria. Eu acho que a psicologia já avançou muito em relação a reduzir esse estigma, Uhum. mas às vezes não sei se é porque minha área, né? Não sei, você vai me dar o outro lado, né? Você vai me colocar o outro Ah, lado, mas eu percebo que ainda existe muito esse estigma, né? Em ir no psiquiatra, em iniciar às vezes um medicamento. uhum. Então, às vezes as pessoas preferem fazer. Aí, às vezes eu até brinco também que as pessoas dizem, né? Ai, mas eu só gosto do que é natural. Eu digo, olha, veneno de cobra é natural, né? E nem por isso, né? Então, assim, Excelente aí, viu? pois é, porque assim, eu nunca entendi muito bem a lógica, né, das pessoas. Acho que algumas pessoas que estão assistindo vão se identificar, porque isso é muito comum. Meu marido, inclusive, é médico e às vezes adota umas dessas. Ele tem enxaqueca e às vezes a pessoa fica, ah, Ah, não, não vou tomar o remédio. Não, não vou tomar o remédio. Mas se hum. existe um tratamento que reduz o meu sofrimento, que permite me viver com maior qualidade de vida, eu não entendo a lógica de É. não fazer um tratamento que faz sentido. Claro que eu não estou dizendo que o único tratamento vai ser medicamento, Uhum. mas então não precisa desse preconceito todo, sabe? Assim, a gente quando Agora, pensa. Pode agora, falar. Paula, se tu disser assim, eu tenho um psicofarmaco, um psicotrópico para te passar que vai ajudar, né, a tu ficar magra. Meu amigo, acabou o preconceito na hora, viu? Exato. É Entendeu? isso. Acaba. Mas se essa mesma medicação, tu disser que é para melhorar o humor dela, para ajudar na depressão, alguma coisa assim, aí não, não, não. Não, 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 não é demais, né? Esse exemplo que você está dando, ele é perfeito, porque existe literalmente essa situação. As existe, pessoas, eu sei. o uso de psicoestimulante, por exemplo, que a gente vê assim, vários médicos, vamos dizer, da moda, né? Medicina do estilo de vida, medicina da longevidade, que é um, Nutrólogo, tem um bocadinho aí, viu? pois é. Aí eu às vezes até Ah, brinco também que vou deixar meu cartãozinho em algum, sabe? Porque às vezes as pessoas passam psicoestimulante para emagrecer no nutrólogo, e aí os pacientes começam a tomar sem preconceito nenhum. Mas se eu indicar, vamos supor, para um TDAH, para uma compulsão alimentar, que é uma indicação de literatura, às vezes a sim. pessoa tem resistência. E aí o que muitas vezes acontece é que esse tipo de medicamento, ele acentua a ansiedade. Então, vamos supor, se a pessoa come muito porque ela está ansiosa, ela vai no médico querendo emagrecer, ele passa esse remédio e a pessoa fica mais ansiosa, ela pode até emagrecer, mas ela sai correndo doida. Enlouquecido. E assim, eu vou te falar uma coisa, Paulo. Quando eu fico sabendo, né, diga-se de passagem, que algum paciente meu vai ter consulta com um nutrólogo,
eu já vou para o santo dos psicólogos lá, faço minha resinha, porque, meu amigo, é isso mesmo, né? E geralmente são pacientes que têm alguma coisa de ansiedade grave, né? Porque, obviamente, se tem compulsão, tem alguma coisa de ansiedade também, né? Geralmente tem Sim, ansiedade lá, né? exato. E aí a pessoa passa uma medicação que vai aumentar a ansiedade, né? Aí pronto, meu amigo. Aí o edifício está pegando fogo, os bombeiros estão apagando com querosene, Pois é. E né? aí não é raro chegar paciente no psiquiatra que tenha vindo desse caminho, né? Sim, sim, sim. Aí, quais os outros tipos, Paulo, de pacientes que tu anda observando que tudo começou com essa busca do controle? Que tipo mais de controle tu acha que está mais presente hoje nas demandas clínicas? Uhum. Eu vou te falar muito do que eu tenho visto de acordo com esse contexto, né, que a gente está, que talvez não seja nem o mais comum, Uhum. mas eu acho que depois da pandemia foi impressionante o número de casos assim de pessoas que, vamos dizer, já viviam no limite de um controle em relação à Uhum. higiene, a medo de doença. E É. aí, quando veio a pandemia, o pior medo dessa pessoa se tornou uma realidade. O medo de Uhum. adoecer de uma doença que no começo ninguém sabia muito bem como funcionava, Uhum. né? Então, assim, eu tenho pacientes hoje que, mesmo vacinados, ainda não saem de casa, a não ser para ir no consultório médico. Uhum. Pessoas que passaram 60 dias sem tirar o lixo de dentro de casa para não ir no hall do elevador jogar, pelo medo de sair. Então, é assim, isso revela uma necessidade de controlar o incontrolável, né? Sim. Sim. Claro que essa pandemia, acho que ela mexeu em determinados graus, em variados, né? Assim, com todos nós, com medo do desconhecido, da morte, do adoecimento. Sim. Mas existe uma questão do que começa. Normalmente, eu percebo, não sei se você concorda, mas existe uma certa inversão entre segurança e qualidade de vida. Então, por Perfeito. né? Então, assim, se eu não Muito quero ser site. assaltado, se eu quero estar 100% seguro, eu fico dentro de casa. Porque, pelo menos até o presente momento, as pessoas não estão assaltando dentro dos apartamentos. Mas a Uhum. minha qualidade de vida vai lá para baixo. Perfeito, Paulo. Perfeito insight. Quanto maior a busca da segurança, inversamente proporcional pode ser a qualidade de vida também, né? Exato. E Esse é o aí, em insight. relação à pandemia, eu vi muito isso. Assim, pessoas, por exemplo, que não tinham coragem de pedir comida, mas que odiavam cozinhar. Uma paciente odiava cozinhar e ela passou mais de um ano cozinhando todas as refeições porque ela não conseguia pedir uma comida de fora pelo medo de adoecer. Existe um Sim. risco? Existe. Ok. Mas qual é o grau desse risco? Então, no Uhum. momento que a pessoa passa a superestimar esse risco e tentar controlar todas as possibilidades, será Uhum. que isso não é um sofrimento maior do que se expor, talvez, a uma vez ou outra pedir uma pizza? Sim. É assim, como a gente conversou, a vontade do controle, ela é natural do ser humano. Quer fazer um planejamento? Planejamento é o quê? É uma busca de um controle, é querer fazer alguma coisa dentro das possibilidades que a gente tem. O que é que está no... Eu sempre pergunto para meus pacientes, o que é que está no meu controle? Esse Uhum, problema que você tem, o que é que está no teu controle, do teu comportamento? O que é que você pode, com o seu comportamento, melhorar esse problema? Ou pelo menos reduzir, né? Então, tem coisas que estão no meu controle. Eu posso tentar, por exemplo, vou me preparar amanhã para fazer uma apresentação. Pô, né, eu diria que mais de 80% desse problema, disso que está te gerando ansiedade, está no teu controle, tá? sim. Então, o que você vai fazer com isso? O que a ansiedade está te pedindo para fazer é que você vá se preparar para fazer essa apresentação. Agora,
tem coisas, a pandemia, né, trouxe coisas que estão totalmente fora do controle. Quantas pessoas ficaram na quarentena, né, fazendo o que tem que ser feito, seguindo as regras e tal, e ainda assim pegaram o Covid? Eu conheço, Sim, tá? Eu acho que a gente não gosta de incertezas, né? O ser humano não lida bem com incertezas, né? A gente, é verdade. simbólicamente, a gente não gosta. Basta, por exemplo, eu estou aqui no meu consultório, mas basta apagar as luzes, né? Eu estava na minha casa ontem, com uma queda de trovões ontem, não. Deu para ouvir uns trovões ontem aqui, não. Estava em Fortaleza, Sim, sim. rapaz, o mundo parecia que ia cair. Eu sei que um desses trovões aqui apagou tudo lá em casa. E estava escuro, né? Apagou tudo, né? A energia caiu geral, vulco. Que às vezes o gerador dava para ver um fiozinho de luz, mas dessa vez foi tudo. Eu sabia onde é que eu estava, eu sabia a minha casa, eu sei tudo, mas ainda assim dá uma angustiazinha, porque está tudo escuro. Então, Sim. assim, como a gente não lida bem, né, simbolicamente, né, os nossos ancestrais, quando estavam no escuro, era pequeno predador, porque nossos olhos, né, nós somos um dos poucos mamíferos que não enxerga bem à noite. Sim. Todo lascado, né? A gente não tem uma musculatura Não é muito genética rápido. predisponível, não sabe correr bem, não tem asas, não tem, né? A gente é todo lascado, a gente é tipo um azarão da evolução, né? De Darwin. Então, o ponto é que naquele tempo, estar no escuro e não conhecer e não saber o que tem ali depois, era um negócio assim de a vida e a morte. Então, nós somos um produto dessa galera aí. A nossa filogenética é dessa turma que não lidou muito bem com o escuro. E o escuro, simbolicamente, é incertezas. Né? Uhum. Incerteza. O que é que tem? Tanto que a gente utiliza, essa relação eu estou me sentindo escuro. Né? A gente Sim. simboliza com a escuridão. Né? Agora, a gente tem que saber que isso aí faz parte da estrutura da vida. Eu faço igual uma regra de três matemática aqui no consultório. Peraí. A vida é igual incertezas. Se eu não aceito incertezas, faz a regra. Eu não estou aceitando a vida. Uhum. Né? E é justamente quanto mais eu subo a régua, buscando a certeza, mais qualidade de vida eu vou ter. Né? Exatamente. Para todas as áreas. Né? Alguma coisa vai quebrar aí. Então, incerteza a gente não gosta, né? A gente gosta de dizer assim, quem fica comemorando incertezas? Mas uma Uhum. coisa incrível que essa dor anda te fazendo, que a mãe de essa paciente que está dizendo aí, que ela começou a cozinhar e tal. À medida que ela começou a produzir comportamento, né? Tem um pensamento na cabeça dela, rapaz, posso pegar a Covid, né, do iFood, né? Aí ela cedeu ao pensamento, ela deu vazão ao pensamento, ela fez um reforço negativo. Ela se movimentou para se livrar de algo. Ela está Sim. aumentando um bichinho dentro dela. Ela Exato. está aumentando um negóciozinho que começou com um medinho. Mas aquilo dali pode virar uma grande desgraça na vida dela. Exato. Que ela vai se comportando com isso, né, que é a vontade do controle, né, ela vai aumentando a capacidade dela. Exatamente. E aí, eu achei interessante isso que você falou dos nossos ancestrais, né? Porque isso, assim, a gente vê a questão também, essa questão do controle e da ansiedade em relação ao sono, né? Então, assim, É, por que que a ansiedade causa tanta insônia? Né? Porque lá nesse nosso passado remoto, se eu sentia medo, normalmente o que é que me causava medo? não dorme não, desgraçado, senão tu vai morrer. Exatamente. Mas só que hoje o que nos ameaça não são os predadores, então eu posso dormir. Mas o meu corpo, o meu DNA não sabe disso. Não sabe. O cérebro, a maquinazinha ainda é o Fusquinha lá de trás. A gente tá querendo Exato. jogar Fórmula 1, mas ainda é o Fusquinha aqui. Então, se eu estou muito ansioso, muito preocupado, eu não vou dormir, porque é como se eu tivesse que estar alerta para me proteger dessa ameaça. Perfeito. É E isso mesmo. aí, e aí, quanto mais as pessoas querem controlar o sono,
O sono, por exemplo, é um exemplo perfeito da coisa que quanto mais se pensa, a gente pior fica, Pior né? fica. Meu Deus. Aquele pensamento assim, rapaz, eu preciso dormir. Só esse pensamento aí. Exato. Então, são duas funções muito biológicas, muito primitivas, que Uhum. quanto mais a gente tenta controlar, mais elas nos escapam. Uma, o sono, a outra, a função sexual. Então, você vê, por exemplo, os pacientes com ejaculação precoce, ou pessoas com anorgasmia, várias outras disfunções sexuais. Quanto mais a pessoa se preocupa com aquela relação, pensa, como eu vou me desempenhar? E tenta de alguma forma tentar o pensamento, ele vai trazer um prejuízo e não um benefício. Sim, sim. E aí tem as premonições autorrealizáveis, né? Que a gente, aquele medo tão grande que a gente tem, né? De tanta gente querer controlar o medo, ele acaba acontecendo, né? Exemplo, isso aí é a vontade do controle também. Ah, meu Deus, eu quero que meu desempenho na cama seja ótimo, né? Meu Deus, será que vai dar merda, né? Meu desempenho. Esse pensamento ele vai te deixar ansioso, né? A ansiedade ela vai gerar algum distúrbio sexual, né? Isso aí é batata, vai acontecer. Ou seja, o medo que você tinha, ele se torna realidade. Estou numa relação, meu Deus, né? Eu tenho medo de perder a relação. Aí a pessoa desenvolve o quê? Os ciúmes patológicos. E aí você se comporta de um jeito que a pessoa não te aguenta mais, né? E aí a pessoa pula fora e o que acontece? Perdeu o relacionamento, né? Um caso clássico, né? Falando já do toque, que o toque é a busca do controle, né? O suprassumo disso, junto com Exato. outras doenças também, mas é o suprassumo. Eu lembro do filme O Aviador. Você assistiu, Paulo? O aviador, não. Não é da tua época, não, né? Tô ligado. Ah, não, mas o pior que tá na minha lista. Não é na Mas tua época. Ah, tem um que também retrata toque, que acho que Melhor Impossível, não sei se é esse o nome, que é com Jack Nicholson, Melhor Impossível. Excelente. né? Excelente. Bem Excelente. bacana. Ali é maravilhoso aquele filme. Agora, o Aviador, ele fala de um caso real, baseado em fatos reais, de um cara, eu esqueci o nome dele, mas é um multimilionário, né? Morreu já. Mas que ele tinha um medo terrível de pegar doença. Era o maior medo dele. Ele tinha aquela coisa do toque mesmo, sabe? De rir, Uhum. pensamentos obsessivos. Chegou ao ponto dele dizer assim, cara, eu vou ficar dormindo. Ele montou um cinema dentro da casa dele. Esse cinema era todo cheio de negócios de, sabe, de proteção, de ruído. Aí ele achou, não, o negócio desse aqui não vai passar germes. Pronto, minha amiga, ele morou naquele negócio lá pelo menos uns 2, 3 anos. O que ele comia era leite, né, e um outro alimento ali que ele dizia que era a menor probabilidade de ser contaminado por germes. Uhum. E foi nesse período, desses 3 anos, que ele ficou lá isolado dentro desse quarto de cinema, que surgiram as maiores doenças da vida dele, que inclusive uma delas culminou para, né, a morte dele. Né? Então, de novo, a vontade de controlar, né, esse, todas as situações de doença e tudo, levando para algo que eu mais tenho. Eu acho que a, a, a ironia é justamente essa. Você se comporta tanto querendo evitar algo, controlar algo, que esse algo acaba acontecendo, dominou e ainda aconteceu. Exato. Né? Exato. Paula, Isso com um é. tratamento psiquiátrico, cara, vamos colocar um caso, por exemplo, uma pessoa, eu posso dizer que uma pessoa que está com ciúmes patológico, ela está Hum, com obsessão, o pensamento é obsessivo naquilo. Você sabe, a pessoa ela não consegue viver, ela não consegue trabalhar, ela não consegue, ela fica... Quando eu pego um paciente que está com ciúmes patológico, ele está em quase toque, entendeu? sim, Porque ele fica lá obsessivamente no pensamento, é um negócio que ele não consegue sair, tá? sim. E ele fica, né, com comportamentos ritos e a cada tanto tempo.
Instagram, e não sei o que, quanto tempo no WhatsApp, ver se a pessoa está seguindo. A pessoa, né, ela desenvolve, né, quase um toque, né? É um toque. Como é o tratamento psiquiátrico nesse caso? Pronto, nessa situação, aí assim, primeira coisa é a pessoa ter o insight, né, disso. Eu acho que é fundamental para que ela procure realmente fazer esse tratamento. E aí, caso assim a gente observe que realmente se trata de um toque, que é uma coisa que causa um grande sofrimento, esses pensamentos obsessivos duram mais de 1 hora por dia, né, com compulsões ou não, porque o toque não precisa necessariamente ter a compulsão, às vezes Isso, pode ser só obsessão. obsessão, E aí, nesse caso, a gente faria o tratamento como de um toque toque tradicional, né? Que tradicional. seria, assim, via de regra, seria um antidepressivo. Vou dizer que o nome parece é um nome gigante, né? Inibidor da recaptação de serotonina, Uhum, que é normalmente a primeira linha, em doses normalmente mais elevadas, uhum, sabe? Do que uhum. em comparação ao tratamento na depressão, no transtorno de ansiedade, normalmente demora mais a responder. Deu uma quedinha de leve aqui, mas Pronto, aqui mas foi. voltou. Mas eu ouvi. Aí, e E a paralelamente, psicoterapia também, né? Claro. a medicação, né, eu falo que, tipo assim, essa parceria da psicologia com a psiquiatria, ela é vital nesses momentos, né? Ela é estratégica nesse momento de virada de chave do paciente, né, Paulo? Porque enquanto a Exato. medicação ela vai atuar lá para aliviar um pouco as dores do paciente, dando um respiro, a terapia ela vai entrar com algumas linhas de pensamento, vai trabalhar algumas vai trabalhar novas vias de comportamento e tentar também reduzir os comportamentos que andam alimentando aquelas obsessões. Exato. Se a gente for traçar um paralelo, né? Assim, vamos dizer que a checagem no Instagram, ou checar o celular do outro, por exemplo, se a gente traçar esse paralelo com esses comportamentos de controle como compulsões, quanto mais eu faço isso, mais os pensamentos obsessivos aumentam. Então, nesse sentido, é a terapia que vai mostrar assim para o paciente, né, além da psicoeducação, mas criar estratégias para que ele não faça essa compulsão. Sim, sim. Não ceder, não transformar em ação a obsessão, né? Eu acho que quando isso acontece, meu amigo, aí fica mais difícil. Eu sei que é doloroso, né? Tem um componente também genético, né, Paulo? O que é que tu acha? De pessoas que são mais tendenciosas, já geneticamente predisponíveis à vontade do controle. Sim, o toque é um exemplo disso, né? Assim, o toque e a anorexia, que são doenças, eu acho que os dois principais exemplos onde o controle é o cerne da questão, são doenças que têm uma influência genética marcante. Então, assim, não é qualquer pessoa que, assim, tendências controladoras, eu acho que isso varia, e é como você falou, o ser humano não gosta da incerteza. Então, Sim. até determinado grau, e assim, nem toda tentativa de controle é negativa também. É como você Sim. falou, o que está no meu poder? O que eu posso fazer para viver melhor? Então, o que eu posso controlar é massa que eu faça, né? Isso não Uhum. é negativo, mas o excesso é que é ruim. E aí, nesse caso, existe, né, desses dois transtornos especificamente, uma tendência genética bem importante. Sim. Essa é a medida, né, Paula, do que o controle ele está dando. De novo, inicialmente seria uma coisa maravilhosa, né, que é aonde está atrapalhando. Porque se a vontade do controle, né, a gente conseguir fazer algo a respeito disso, dessa ansiedade que vem e der certo, está no meu comportamento, cara, é ótimo. Preparar para um atendimento, fazer uma preparação para apresentação, né? Está ruim, o que está no meu controle? A conversa, conversar os dois,
botar na mesa o que é que está ruim, o que é que a gente pode melhorar. Mas é até Sim. tem que ter a Se eu tenho flexibilidade de largar o osso do controle também. isso, se eu tenho medo, da morte, tentar viver melhor, então me alimentar melhor, fazer exercício, ter cuidado com o meu sono, mas entender que, assim, ninguém escapou da morte, né, até agora. Então, assim, a gente pode viver melhor para tentar viver mais e com mais tempo de qualidade. Mas Sim, tem um momento que nós somos todos, né, assim, não somos imortais. A gente precisa aceitar essa realidade. sim. Ah, eu vou falar a verdade, eu não queria ser imortal, não. Tu queria ser imortal se tu tivesse condições? Deus me livre. Ave Maria, que chatice. Eu penso logo no coitado do Drácula lá. Tem que Não, ah, né? Dá certo não, dá pra mim não. não, também não queria não. Paulo, e as Sinceramente, redes sociais? Tu acha que anda colaborando ou não para essa vontade desse controle? Qual a influência das redes sociais no controle e no adoecimento mental por consequência? assim, as redes sociais, elas trazem assim uma dificuldade grande, né? Porque elas são como um catalisador, às vezes, de coisas que já existiram, né? Por exemplo, fake news, vamos dizer, fofoca, sempre existiu. Uhum, Mentira, sempre existiu. O problema é que às vezes você dá voz assim, você atinge um público muito maior num tempo muito menor. uhum, Então, às vezes, isso, por exemplo, a gente é uma tendência do ser humano se comparar. E até já falei sobre isso também no meu Instagram, que até determinado ponto, isso às vezes pode ser interessante, porque eu posso ver, balizar um pouco se eu estou adequada no meio social que eu vivo. Se de repente só eu estou chegando atrasada e os meus colegas estão chegando no horário, e eu me comparo e vejo, opa, talvez o meu comportamento não esteja muito bacana. Então, uhum, a comparação nesse sentido, ela pode ser benéfica. uhum. Mas o que às vezes nas redes sociais as pessoas esquecem é que eu às vezes estou comparando o meu íntimo, a minha vulnerabilidade, com a vitrine dos outros. Uhum. Porque as redes sociais, elas são marketing. Ninguém vai expor as maiores fragilidades. Até quando expõe uma fragilidade, tem algum objetivo de divulgação. Às Entende? vezes, bota um border lá que ele às vezes faz um negócio desse, mas não é uma coisa comum, realmente. Tipo, às vezes é difícil a pessoa, ó, eu tenho muitos pacientes, né, eu mesmo tenho uma rede social aí, eu nunca vou chegar aqui, gente, né? Estou aqui com dor de cabeça. Gente, acabei de ter uma decepção, uma frustração. Eu É, acho que essas coisas, né? Eu até acho, né, Paulo, que é saudável você estar dividindo a sua vida íntima, fazendo da sua vida um BBB, entendeu? Compartilhando coisas da intimidade com as pessoas. Eu acho que não é muito saudável também. Com pessoas que não fazem parte do teu dia a dia, tá? Mas compartilhar com os queridos, né, pessoas da tua vivência é ok, sim. né? Mas realmente é isso. As pessoas é um marketing. Exato. E assim, às vezes até assim, no meu Instagram já cheguei às vezes a colocar, ai, hoje estou tendo um dia difícil e tal, como vocês lidam com dias difíceis. Mas até isso é com o objetivo de mostrar que é ok ter dias difíceis, Sim, entendeu? Então, sim, até quando alguém faz isso, no caso eu me citando como exemplo, existe um objetivo. sim, sim. Você ganha algo com isso. Estimular, né, fazer as pessoas normalizarem também um pouco dos dias difíceis, né? Exato. Então, assim, porque o meu Instagram trata de saúde mental, né? Mas se o meu Instagram fosse sobre moda, eu nunca compartilharia uma informação dessa. Sim, sim. Aí as pessoas estão. Tu acha que qual o impacto desse marketing, dessa grama verde nas redes sociais? Qual o impacto da busca do controle e, consequentemente, esse aparecimento de doenças mentais? Isso. Assim, existem já estudos
que realmente mostram que quanto maior o tempo que as pessoas passam em redes sociais como Instagram, WhatsApp, maiores os níveis de ansiedade e até de depressão, né? Existem estudos que fazem esse tipo de comparação. Eu acho que justamente se eu vejo a vida do outro maravilhosa e me comparo, às vezes a minha autoestima fica negativa e às vezes a pessoa pode querer tentar buscar esse controle para chegar no padrão do outro, né? Hum, Esquecendo, assim, tentar, vamos supor, sigo blogueiras fitness e aí eu vou querer controlar a minha alimentação baseado no que os outros comem ou me vestir como os outros vestem. E hum. aí, essa tentativa de controle, de comparação, essa dinâmica se torna algo muito destrutivo, né, para a autoestima da pessoa. E Uhum. aí aumenta a ansiedade, aumenta a sensação de fracasso, né, de menor eficiência, e aí facilita, né, esses transtornos como a depressão e a ansiedade. Tem que ter uma disciplina, né, Paulo? Até a gente que trabalha com Instagram, né? Instagram para divulgar a saúde mental, a gente tem que ter disciplina do tempo que a gente passa, né? Eu, Sim, vez eu aviso para os meus seguidores, ó, gente, essa semana aqui eu tô off das redes sociais, vou fazer um detox. Aí eu vou te falar, velho, é saúde mental, você ficar e sair um pouco das redes, ter o presente, ver as pessoas. viver a vida de carne e osso, né? Pois é que assim, as redes sociais, elas têm, né, o seu componente lá viciante, né? Tudo que é feito Sim, na rede social é para viciar, né? Os designers das redes, né, os programadores, eles sabem, eles entendem muito também, Paula, de psicologia, sim, entendeu? Eles sabem como é que eles podem fazer para manter a pessoa mais tempo lá. Até o do WhatsApp, pequenas sacadas que eles têm, né, para manter a pessoa lá. Por exemplo, antes no WhatsApp era um SMS, só que era mais rápido que era pela internet, digamos assim. Mas não tinha aquela função lá digitando. sim, Simplesmente a pessoa mandava, a outra enviava, a pessoa digitando. exato. Escutou mensagem, outra está digitando, você não sai do WhatsApp até ver o que esse danado vai botar lá na mensagem. E se ele parar de digitar, aí vem a ansiedade, né? Aí, O que pronto. é que ele O ia escrever que ele parou? que é que está acontecendo? Aí colocou o status, também não tinha nas redes sociais do WhatsApp, o tá online, não tá online, não tinha isso. Mas Sim, ele colocou para manter você mais. Instagram, né? Ele fica toda hora, ele sabe do teu comportamento, né? Se tu falar que quer comprar um carro, vai aparecer um post patrocinado do carro no teu feed, no teu Instagram. é. E aí, voltando para o controle, às vezes as pessoas entram, eu acho que principalmente adolescentes, mas adultos também, às vezes essa questão que você estava falando dessas pequenas sacadas, né, do WhatsApp, às vezes as pessoas têm essa sensação de que o outro, porque ele está online, ele está disponível. Hum, E aí eu quero controlar o comportamento também do outro, né? Então o outro, assim, ou então começa a tirar conclusões antecipadas, por exemplo, se eu mando uma mensagem, ele está online e ele não me respondeu, então será que ele está chateado comigo ou que ele não gostou do que eu falei? Então eu começo, ou então assim, tu tá online e não tá me respondendo. uhum. Então isso gera um atrito às vezes dentro das relações, uma expectativa, né, uma cobrança que também é adoecedora. Sim, sim. Agora mesmo eu tive um paciente, né, que ele veio ele, né, se sentindo angustiado porque a crush dele, que era uma da que estava sempre vendo os stories, passou 3 dias sem ver. Não aconteceu nada, é só uma paquera, nada, nada. Mas isso foi o suficiente para quebrar o humor do paciente, ficar com o humor bem baixo, porque o que é que está acontecendo? O que ela não viu? Será que ela me. Aí eu pergunto, bloqueou? Não.
Então ela me, sei lá, silenciou, né? Cara, isso aí é adivinhação, né, velho? É o fato que tu tem é que tu tá querendo controlar até a hora que essa pessoa vai ver. Postava e já ia ver. Curioso. Aí ele tá agora preso, estava preso nesse controle de ficar postando story e não tem mais vida. Fica todo tempo querendo ver quantas pessoas visualizarem quem foi as pessoas. Entendeu? Se estava Uhum. uma dela lá. Muita gente está acontecendo isso. Ficar fiscalizando se o outro viu, se o outro não viu, quantas vezes está vendo, né? Uhum. E aí é muito importante a gente ter esse discernimento, nem para a gente fazer isso com o outro e nem para deixar que façam isso com a gente, né? Assim, abrir o pensamento, trazer pensamentos alternativos, né? A Uhum. pessoa pode não ter visto porque ela hoje não pegou no celular, porque ela arranjou coisa melhor, tá lendo um livro, né? Assim, nem tudo Esse gira sobre o detalhe, meu umbigo. mas eu vejo muito, né? As redes sociais, inicialmente, a gente falou da ditadura da felicidade, né? As pessoas querem a todo custo ter pessoas 24 horas felizes porque estão vendo nas redes sociais todo mundo feliz, todo mundo postando coisa boa. E aí a pessoa começa eu tenho que ser triste, sentir ansiedade, doença, e eu tenho que livrar de tudo isso. Aí vem a vontade do controle, a vontade de controlar os sintomas de tristeza, né, de ansiedade. A pessoa começa a se culpar por estar sentindo isso. Quando eu não quero sentir algo, a primeira coisa que eu sinto é algo que eu, né, não quero ficar triste. É a primeira coisa que eu Uhum. fico é pensando na tristeza. Quanto mais eu não quero algo, mais ele está no componente ativo no meu psiquismo, nas minhas emoções. Então, não Exato. pensar, é só travando aqui, né? Colocar não querer pensar sobre algo é pensar sobre algo. E aí a Exato. pessoa fica no controle, no controle, no controle, trava a vida e começa a doer. E a gente está falando como que as redes sociais impactam nisso. Exatamente. Então, assim, é importante ter ter essa atenção, né? Assim, para perceber quando você está fazendo isso e não lutar, às vezes, contra esse pensamento. Às vezes, deixar o pensamento passar, né? Aí eu gosto muito de mindfulness nesse sentido, Mas, né? Assim, para massa. que a pessoa às vezes não tente, assim, corrigir, assim, a gente falou da estratégia de ter os pensamentos alternativos, é uma forma bacana de você lidar com alguns desses pensamentos, mas também simplesmente aceitar o pensamento. Pensei, ok, vida que segue. É Não que vou nem eu falo, deixar. não discuta com bebo, né? Faz de conta que esse pensamento ele é um pensamento distorcido, né? Pensamento distorcido tá equivocado, né? A gente não consegue ler a mente de quem é X-Men, né? Então faz de conta que é um bebo falando para ti que a Terra é quadrada. Você vai discutir com ele, você vai dizer, ah, tá bom, discute. Ficar 4 horas discutindo que a Terra não é quadrada, tu tá perdendo 4 horas da tua vida no pensamento da Terra é quadrada, Exato, né? exato. Então, assim, é aquele pensamento que gera um sofrimento e não é nem é útil, né? Assim, não vai mudar. Então, mas no momento que eu tenho esse pensamento, e aí vamos supor nessa situação, né, no caso desse seu paciente que você citou de exemplo, imagina que ele vai mandar uma mensagem, né, para essa moça para saber assim, ai, tá tudo bem, de repente você sumiu. Então ele tá deixando o pensamento modificar o comportamento dele, né? Total. E Deus, aí, nesse caso, pode gerar até um problema que nem existia. pois é, Deus o livre. Aí você acabou de colocar em ação um pensamento que veio lá para, né, fraquinho, que pode iniciar fraco, mas aí daqui a pouco vira uma insegurança instalada. Uhum. É isso. Aceitar as incertezas, ele é algo que é importante. Você vai ter controle de algumas coisas, você não vai ter controle de outras. Aceitar que a vida é assim também, né? Eu Uhum. acho que aquele teu insight foi maravilhoso, Paula. De quanto mais a gente busca o controle, a segurança, proporcionalmente inverso, é também qualidade de vida. Quanto mais eu subo essa régua, mais
Exato. É. Paula, Como? Paula, o negócio agora a gente conversou, passou muito rápido, velho. A gente vai ter que fazer várias outras lives mesmo, viu, minha irmã? Tá, joia, maior prazer. Paula, muitíssimo obrigado pela tua presença. Tá aí, valeu a pena, né, Nossa? A gente pelejou, pelejou, deu certo, né? Verdade, verdade. Né, Muito até achar bom. uma data que desse direitinho, mas realmente foi bem bacana, realmente passou bem rápido. Não, a gente tem tema aqui, esse tema aqui dá pra gente falar em subtemas assim para umas 5 lives, no mínimo. Vontade de controle na alimentação, gerando um adoecimento mental, né, que são os transtornos alimentares, vontade de controle sobre a doença, a vida e a morte, gerando Toque, por doenças, exemplo. toque, né, um TAG, uma agorafobia, um síndrome do pânico, Uhum. vontade de controle nos relacionamentos, gerando uma dependência emocional ou uma relação tóxica, um síndrome patológico. Então, tudo vontade de controle, iniciando sempre pela vontade de controle. Exato. É realmente algo que, assim, por isso que eu acho que a terapia é o primeiro passo, né, para lidar com isso. Sim.